Vamos lá, meu povo, 5 truques para você passar rápido no exame de suficiência. E antes que você pense, tá, isso daqui não é clickbait e também não é milagre. Você tem esses truques aqui, mas você precisa estudar, tá? Não é só porque você seguiu o que eu tô falando aqui que magicamente você vai passar. Porém, isso daqui que eu vou te passar, esses 5 pontos, vão te dar um gás, um up, vão aumentar a sua chance de aprovação. Muita gente negligencia esses pontos que estão aqui. Então, tome muito cuidado, observe cada um desses aqui e inclua esse comportamento, esses atos, esses hábitos que eu vou passar aqui dentro do seu estudo. Mais uma vez, não é milagre, porém, existem alguns atalhos, alguns truquezinhos que a gente consegue colocar no nosso estudo que melhoram o nosso desempenho e que aceleram a nossa aprovação no exame de suficiência. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, exercício de sempre, o que você vai fazer? Você vai se inscrever agora aqui nesse canal. Pessoal, o canal tem quase 1000 vídeos, tem aula gratuita, tem dica, tem live, tem questões comentadas, tem tudo. E a única coisa que eu peço é sua inscrição. Cerca de 80% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Pessoal, me ajuda aqui. Quanto mais pessoas se inscrevem, maior a nossa relevância e mais conteúdos gratuitos eu trago aqui para vocês. Então não custa nada para você e ajuda muito a gente. E você só tem a ganhar com conteúdos de qualidade e 100% gratuitos. Então clica aqui agora e se inscreve nesse canal. Pessoal, vamos lá. Quais são esses 5 truques aí, Felipe, para a gente passar rápido no exame de suficiência? Alguns deles vão até te deixar assim, poxa, como é que eu não vi isso antes? Ninguém nunca me falou isso. E eu vou te falar. O primeiro deles, pessoal, é o seguinte. Antes de começar, eu vou colocar a minha tela aqui do lado, tá bom? Eu gosto de trabalhar com a tela dividida aqui. Aqui estamos, tá? O nosso documento sem título, 5 truques para passar rápido no exame de suficiência. E o primeiro deles, pessoal, o primeiro desses 5 truques é esse daqui. Usar o plano de contas que está lá no edital do exame de suficiência. Você sabia que tem um plano de contas oficial da FGV lá no final do edital, né? Sabia, né? Poxa, se você não sabia, é porque você não leu o edital. E se você não leu o edital, você já começou errado, tá bom? Você precisa ler o edital, precisa passar o olho nas regras do jogo. Você está entrando no jogo, pessoal, você tem que saber quais são as regras. E a regra do jogo está no edital. Pois bem, lá no fim do edital tem um plano de contas. E esse plano de contas, ele contém todas as contas que podem ser utilizadas lá na prova do exame de suficiência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, esse daqui é o plano de contas. Logo de cara a gente já vê um errinho aqui, né? Contáveis. Detalhe, esse erro está acontecendo desde a prova 2024.1, tá? 2 anos e meio basicamente de prova e ninguém corrigiu esse erro aqui, contáveis, né? Mas enfim. Mas vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, esse plano de contas, né? A nossa listagem estruturada das contas. O que acontece? Aqui ele fala, ó, o objetivo disso aqui é servir de referência para examinandos quanto aos termos que poderão ser apresentados na prova e assim facilitar a sua compreensão. Ele fala que é poderão, mas pessoal, as contas que vão aparecer na prova estão aqui. Então se você tem dificuldade com classificação de contas, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai imprimir esse plano de contas completo, tá? São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 páginas do plano de contas. Você vai imprimir ele, não tem pena de guardar papel, tá bom? Imprime bonitinho. E o que é que você vai fazer agora? Você vai conta a conta, você vai marcando aquelas contas que você já conhece. Por exemplo, caixa, você conhece essa conta e sabe que é uma conta do ativo circulante e disponibilidades. Fundo fixo, talvez você não soubesse, mas agora você está sabendo, né? Bancos, conta movimento, enfim, você vai passando cada uma das contas e vai olhando, poxa, essa conta eu conheço e eu sabia que era uma conta do ativo ou uma conta do passivo, enfim, você já sabia que aquela conta era ativo, passivo, receita, PL ou despesa, tá? E as contas que você olhar assim, caramba, essa daqui eu não conhecia, olha só, perdas estimadas para redução ao valor recuperável, olha que legal, essa daqui eu não conhecia essa conta, então você vai marcar ela com um asterisco, com uma canetinha vermelha, você vai sair marcando as contas que você não conhecia. Você faz isso em todas as contas. Não é para ter preguiça, tá bom? Faz isso. Por quê? Porque quando você for responder as questões lá de classificação de contas, você vai perceber o seguinte, que muito provavelmente os erros que você cometia eram oriundo dessas contas que você já marcou que você tinha dificuldade, né? Que você não sabia que era uma conta, por exemplo, aqui, perdas estimadas para redução ao valor recuperável, você não sabia que era uma conta redutora do ativo. Quando vem com esse sinalzinho negativo aqui de menos, é uma conta redutora. Você também não sabia que juros a apropriar
decorar. Era uma conta redutora do ativo. Olha que legal. Então você vai começar a perceber que essas contas que você tinha dificuldade, que você não conhecia, são as mesmas contas que você erra lá nas questões de classificação de contas. E agora vem o principal. Classificação de contas, pessoal, é um exercício de repetição. Então sempre que você responder questões que envolva classificação de contas, o que é que você vai fazer? Você vai responder com o seu plano de contas aqui do lado. E naturalmente você vai começar a aprender e a decorar. Muitas contas talvez você nem conheça, nem nunca tenha ouvido falar. Deixa eu ver aqui uma, por exemplo. Ó, essa daqui, adiantamento a fornecedores, que é o famoso despesa antecipada. E também tem esse nome aqui. Então você talvez tivesse dúvida e agora você está vendo que adiantamento a fornecedores é uma conta do ativo. E aí você mesmo vai fazer um exercício. Mas por que é do ativo, não é despesa? E você pode ou perguntar para o seu professor, se você for meu aluno ou se quiser ser meu aluno lá do Método 3R, o link está no primeiro comentário fixado, inclusive. Você pode me perguntar por que essa conta é do ativo e não do passivo e não despesa, né? Ou você pode fazer um exercício aí de pesquisa. Mas o importante é que você já identifique, porque muita coisa você vai acertar na prova, às vezes meio sem saber, apenas por uma lembrança de que você viu. Então isso é importante, tá? Você olhar essas contas e sair marcando uma por uma. Eu já conheço, não conheço. E quando você responder as questões, você vai responder as questões de classificação de contas com esse plano de contas do lado. Porque isso vai te ajudar e muito para que você aprenda rápido e decore, porque muita coisa você vai decorar mesmo, tá? Então você vai aprender e decorar essas contas e, claro, não vai errar mais as questões, que esse, afinal de contas, é o nosso objetivo. Pessoal, não existe um manual sobre como colocar o nome das contas, sobre exatamente o que cada conta significa, tá certo? Cada conta ela vai representar fatos de mesma natureza. Então, o mais importante é que você entenda o que é um ativo, o que é um passivo, o que é uma despesa, o que é uma receita, o que é um PL. Você sabendo isso daqui é o primeiro passo, mas decorar os nomes, né, saber se existe alguma regra, algum dicionário de nomes, isso não tem. Isso você vai pegando aos poucos, tá bom? É a mesma coisa. Caixa. Você aprendeu caixa, é uma conta de ativo, circulante, disponibilidades lá na sua faculdade. Mas por que ninguém colocou o nome dinheiro ou carteira? Não sei. A gente só aprende caixa e repete isso. Então, esse é o nome que é utilizado. Então, é a mesma coisa. Você vai por repetição, aprendendo, decorando e fixando os nomes. Então, esse é o primeiro truque e que pouca ou quase ninguém faz ou recomenda ou ensina. E eu estou dizendo para vocês que isso ajuda muito, muito de verdade, tá certo? Então, primeiro truque, use o plano de contas que está lá no final do seu edital do exame de suficiência. Imprime ele, vai marcando cada conta que você já conhece e marcando também em vermelho, com asterisco, as que você não conhece. Bom, pessoal, o segundo truque é o de investigar os erros que você comete em cada uma das questões. E por que esse truque é importante? Galera, não adianta. Errar faz parte do aprendizado. Eu sei que você não quer errar. Eu sei que você acha que vai aprender o conteúdo na primeira tentativa, né, que vai aprender 100% do conteúdo na primeira tentativa para sempre e nunca mais vai esquecer. Sinto muito lhe decepcionar, mas não é assim. Aprender a estudar a contabilidade é a mesma coisa de aprender a andar de bicicleta. Antes de você ficar bonitinho e sentado na bicicleta lá em linha reta, né, você caiu e caiu muito e precisou de rodinha. Ralou o joelho, quebrou o braço talvez, né? É assim, é a mesma coisa para contabilidade. Você vai errar as questões. Tá? Você vai errar as primeiras questões, você vai errar pra caramba, vai mesmo. E é assim, e dói. E dói igual cair de bicicleta. Só que um detalhe, quando você cai de bicicleta, você para pensar, olha, eu não posso fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, porque se eu fizer, eu vou cair de novo. E vou ralar meu outro joelho, eu não quero, porque dói. E vou passar mertiolate, né, que eu sou do tempo que mertiolate ardia. Então o que você vai fazer? Você vai começar a entender o que você fez que te levou a errar, para você não errar de novo. É a mesma coisa no estudo. Quando você erra uma questão, você tem que parar para analisar e pensar, o que foi que eu fiz que me levou a errar aqui? Porque eu não quero errar de novo. Mas o ponto importante é que a maioria de vocês, pessoal, não faz esse exercício. Sabe o que é que vocês fazem? Vocês erram a questão e já vão direto no comentário do professor. Vai lá ler o comentário do professor, ou pedir ajuda, ou passa para a próxima. Pessoal, no dia da prova não tem comentário do professor, não tem como ir para a próxima. É você e Deus, seu conhecimento. É você, Deus e seu conhecimento e acabou. Então você precisa, nesse estudo, entender que o erro faz parte do aprendizado. Então aprenda com o seu erro. Errou uma questão?
Para, analisa, tenta entender o que foi que você fez de errado, tenta entender a estrutura da questão, tenta entender se existe um passo a passo para você responder aquela questão. Lá no CFC Questões, que é o meu sistema de resolução de questões, o link está no primeiro comentário, muitas questões, eu deixo o comentário em forma de passo a passo. Por quê? Eu sei que tem um passo a passo para responder as questões. Então, quando você vai ver esses comentários, está lá passo 1, passo 2, passo 3. Tem algumas questões que é cópia e cola de norma, e aí não tem passo a passo, mas as que tiverem, a gente coloca lá em formato de passo a passo, né? Para que você possa entender que existe uma lógica na resolução das questões. Então, errou uma questão, pessoal? Para, analisa, tenta montar seu quebra-cabeça mental, tá bom? Porque, mais uma vez, a hora de errar é agora, não é na prova não. Na prova não tem professor, não tem videoaula, não tem chat GPT, não tem ninguém. É você e Deus, tá bom? Então não tenha medo de errar e não tenha medo nem vergonha de aprender com seus erros, ok? Terceiro truque que vai te ajudar a alavancar o seu estudo e, obviamente, a sua aprovação no exame de suficiência é ele, iniciar por ética e perícia. Isso daqui é uma novidade. Então, vamos lá. Muito provavelmente alguém já te falou, olha, estuda contabilidade de custos porque é muito difícil, estuda contabilidade gerencial porque é mais difícil ainda, começa por auditoria e a galera deixa lá ética, perícia, português, assuntos legais, tranquilos, fáceis, que tem muitos pontos e tem um edital pequenininho. Galera, por que começar por ética e perícia? Ética é um assunto muito fácil e tem 4 questões na prova. 4 questões é 16% da nota mínima da sua aprovação, é muita coisa. E o edital de ética é desse tamanhozinho, pessoal. É só NBCPG 01, às vezes a 12, nem cai tanto, a NBCPG 100, às vezes a 200, às vezes a 300 e o decreto 9295. Tá só isso, tá? É só isso que cai. E a maioria das questões é só o código de ética, NBCPG 01. Então é muito fácil a gente prever, entre aspas, né, o que vai aparecer. E melhor ainda, é decoreba pura. Não tem raciocínio, não tem contabilidade, não tem matemática. É decoreba de norma. Só isso. E você aprende a decorar repetindo, resolvendo questões. Tá? A mesma coisa perícia. São apenas 2 normas, meu povo, de perícia, 2 normas só. A NBC TP01 e a PP01. As normas desse tamanhozinho, pequenininhas. E a que mais cai é a NBC TP. Ou seja, nós temos 6 pontos de graça com 2, 3, 4 assuntos. Então, comece a estudar por ética. E tem um outro detalhe, além de ter poucos assuntos, muitas questões na prova, é um assunto fácil. Então, por ser um assunto fácil, você naturalmente acerta mais questões. E quando você acerta mais questões, você fica mais feliz, tá? Você fica mais feliz. Então, você que já vem de reprovação, você já começa a pensar, caramba, eu reprovei na prova anterior, mas nessa agora eu tô sentindo que eu vou ser aprovado. Esse início por ética vai te fazer acertar mais questões. Então, vai te dar o quê? Vai elevar o seu moral, vai te deixar mais feliz. E isso vai fazer com que você continue o estudo, que você tem uma evolução muito boa no seu estudo. Agora, se você começar por contabilidade de custos, controladoria, direito, auditoria, você vai começar errando muitas questões. Muitas. E esse excesso de erros pode te fazer ficar triste, né? E pensar, caramba, eu já venho de reprovação 3, 4 vezes, voltei a estudar e não consigo acertar as questões, né? Não consigo, eu analiso os erros e não consigo acertar as questões. Isso porque você começou pela sequência errada. Você erra uma, fica triste. Erra outra, fica triste. Erra a terceira, fica pensando, meu Deus, vou reprovar de novo. Isso acontece por quê? Porque você começou pela ordem errada. Ah, Felipe, mas você não falou que o erro é bom, que o erro ajuda o aprendizado? Sim, o erro é muito positivo e ele ajuda o aprendizado. Porém, você tem que seguir uma sequência correta, para que você ali, esses erros que você for cometendo, logo depois uma sequência de acertos, porque só errar, você vai ficar com moral lá embaixo, tá certo? E você não vai conseguir desenvolver o seu aprendizado, principalmente para quem vem de reprovação, para quem já vem de 1, 2, 3, 4, 5 reprovações, tá? Então mude essa ordem, comece por ética, depois perícia, depois português e só depois você encaixa ali outros assuntos de contabilidade, tá bom? Então siga essa sequência que vai te ajudar e muito. Essa sequência, pessoal, é o que a gente usa lá no nosso curso do Método 3R e que vem recuperando milhares de alunos aí que vêm de reprovação. Só pelo fato de mudar a sequência inicial, já muda o desempenho no aluno no curso inteiro. Então mude a sequência que você vai mudar a forma como você estuda e que você vai mudar também o seu desempenho, o seu resultado na prova, tá bom? O nosso quarto truque, o nosso quarto item aqui é o quê? Vamos ver? Não estudar auditoria, controladoria e direito.
Poxa, Felipe, agora bugou minha mente. Como é que você quer que eu passe numa prova que eu já venho de reprovação e você manda eu não estudar 3 assuntos? Pois é, pessoal, é o seguinte, quem quer tudo não consegue nada. A prova do exame de suficiência tem 50 questões e você só precisa de 25 para passar. 50%, tá bom? Tem muitos assuntos ali que realmente são cabeludos. E tem gente que chega na prova sem nem saber direito débito e crédito. Aí você imagina, um aluno com uma deficiência muito grande em contabilidade geral, não sabe nem o que é débito e crédito direito, aí vai estudar auditoria, vai estudar termos como distorção relevante, opinião do auditor, sei lá, o que mais? Evidência de auditoria, enfim, vai estudar termos que são completamente novos, que são termos que exigem ali um conhecimento contábil um pouco maior. Então, eu estou colocando um peso maior em quem nem está se aguentando em pé direito. Tá certo? Então eu não coloco esses conteúdos no meu cronograma justamente por isso, porque eu sei que existe um outro caminho mais estratégico e muito mais simples para você passar na prova do exame de suficiência. A auditoria é uma matéria muito importante para a sua vida profissional, controladoria também, direito também. Só que para o exame de suficiência você pode descartar esses assuntos, tá bom? A gente vai por um outro caminho. Pra você ter ideia, metade da nota mínima da aprovação a gente consegue sem nem saber contabilidade, nem precisa saber o que é débito e crédito. Você já consegue metade da nota mínima da sua aprovação. O outro restante a gente vai buscar ali na parte mais simples da contabilidade, tá bom? Então a gente exclui esses assuntos mais cascas grossas, mais casca grossa, assuntos mais complexos, com editais maiores. A auditoria tem 2 questões na prova, tá? E são 36 normas de auditoria. Já a perícia também são 2 questões e são apenas 2 normas de perícia. Então consegue perceber que é muito mais lógico você estudar perícia do que auditoria, é muito mais fácil você ter uma previsão do que pode aparecer em perícia do que em auditoria, fora que em perícia as normas também são menores. Em auditoria são normas muito grandes, pessoal. Eu digo isso com experiência de causa. Nós temos curso para o KNAI QTG, eu tenho o KNAI QTG, já passei nessa prova e posso dizer para você, são normas cheias de detalhes, muito longas e que tem um custo-benefício muito baixo dentro do exame de suficiência. Então, Felipe, eu não recomendo que os meus alunos estudem isso daqui e também sugiro que se você tiver pouco tempo para estudar, se você tiver dificuldade em contabilidade geral, cara, passa por isso daí, não estuda não, tá? Não faz falta não. Você consegue ser aprovado com os outros conteúdos. Deixa auditoria, controladoria e direito para concurso público. Para agora, é perfeitamente descartável para sua aprovação, tá bom? E o nosso quinto e último ponto, esse daqui é polêmico, tá? Esse daqui eu sempre trago e é o seguinte, não usar videoaulas. Pessoal, parece até meio antagônico, afinal de contas, eu estou aqui numa videoaula, né, falando com vocês no YouTube. Só que qual que é o problema? A videoaula é uma ferramenta de transferência de conhecimento. É uma ferramenta muito boa, moderna, veio nos últimos anos aí se consolidando. Tem pessoas que aprendem mais com videoaula, tem outras que aprendem mais com PDF. O grande problema da videoaula é o tempo, tá certo? Você vê conteúdos que são simples, porém que são passados com videoaulas muito longas, pessoal. Tem aulas do CPC 00, T01, cara, são 3, 4, 5 horas de aula. Eu digo a você que não precisa desse tempo. E aí eu te faço uma pergunta. Quanto tempo disponível para estudar você tem? Com certeza, no máximo ali 2 horas estourando se você for uma pessoa privilegiada. Porque, no geral, os meus alunos têm cerca de 1 hora e meia no máximo. Então é óbvio que uma videoaula longa e cansativa de 1 hora e meia não cabe na rotina da pessoa, porque ela precisa ainda assistir a videoaula, se for o caso, fazer anotações, ela vai voltar pontos que ela não entendeu, né? Vai cansar, porque a videoaula cansa. Tem a distração, que é mais fácil você se distrair na frente de um computador do que com papel, com livro. Então tem mais contras do que pró uma videoaula. Principalmente para você que tem pouco tempo, tá? Então, o que é que eu sugiro? Pessoal, no meu treinamento eu uso apostilas e tem dado muito certo. A gente tem feito milagres basicamente na aprovação de vários alunos aqui. Gente que vinha de 3, 4, 5, 16 aprovações não passava e passa através do uso de apostilas, porque ela evolui muito mais rápido. O método de estudos encaixa dentro da rotina da pessoa. A pessoa que tem pouco tempo para estudar, ela tem que ser um estudo rápido e objetivo e focado no que cai. Então, encaixa na rotina dela, ela tem um estudo ativo, afinal de contas, ela tem que obrigatoriamente estar concentrada lendo aquele material, fazendo anotações,
fazendo grifos, anotando coisas que ela teve dúvida. Então é muito mais dinâmico, muito mais objetivo, muito mais eficiente. Você pode gostar e continuar com videoaula, não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você gosta de um método, de uma forma de estudo que não se encaixa na sua rotina. Então, se você tem pouco tempo para estudar, observe se a videoaula realmente se encaixa na sua rotina, tá bom? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Porque às vezes a gente está tão fissurado naquilo que acha que é o volume de conteúdo, que é o volume de aula que vai fazer a transformação. Quando o que vai realmente fazer a transformação é a forma como você estuda. Resolvendo questões, revisando, criando seus resumos, criando seu caderno de erros e, claro, tirando dúvidas, errando, investigando o seu erro e entendendo e montando o seu próprio quebra-cabeça mental do aprendizado. É assim que se estuda. Infelizmente não existe assim um mondiaro que eu aplique em você ou que alguém aplique em mim e a gente aprenda tudo de primeira para sempre e acerte sempre. Não, requer esforço, requer uma aplicação de esforço. E isso com videoaula fica um pouco mais difícil. Então por isso que eu, Felipe, sempre recomendo para os meus alunos leitura, apostilas e, claro, muita mão na massa, muita resolução de questões. E aí eu te pergunto, pessoal, alguém já havia falado para você desses 5 truques aqui? Comenta aqui embaixo. Eu também quero ouvir sua opinião. Você concorda com o que eu falei? Não concorda? Me fala aqui se você já utilizou e se você vai utilizar esses truques aí no seu estudo para o exame de proficiência. E como eu sempre digo, pessoal, até a aprovação!